Meu nome é Dona Helena, e hoje eu quero contar algo que ficou guardado dentro de mim por muitos anos. Uma história que me transformou, que me fez quem sou, mas que também me ensinou, da maneira mais dolorosa possível, que nem todo amor é amor de verdade. Antes de começar, peço para todos vocês se inscrever no canal e curtir o vídeo, pois realmente é muito difícil contar esse meu relato de vida para outras pessoas. Também gostaria de pedir para vocês comentarem de onde estão assistindo essa história. Prometo que vou ler e responder os comentários de vocês. Se você me visse quando eu era jovem, veria uma menina cheia de sonhos, de olhos brilhantes e coração aberto. Eu acreditava no amor como aqueles que a gente lia nos livros, via nos filmes ou escutava nas músicas da rádio. Eu queria um amor bonito, um casamento feliz, uma vida tranquila ao lado de alguém que me amasse incondicionalmente. E então João apareceu. Ele entrou na minha vida como uma brisa leve, como um encantamento. João não era qualquer homem. Ele era diferente. Era daqueles que sabiam o que dizer, como olhar, como tocar no ponto certo do coração de uma mulher. Lembro do dia em que nos conhecemos como se fosse ontem. Foi numa tarde ensolarada, em uma praça da cidade. Eu estava sentada no banco, distraída com um livro, quando senti alguém se aproximar. Moça, espero não estar incomodando, mas já passei por aqui 3 vezes, só para criar coragem de falar com você. Levantei os olhos e vi aquele homem alto, com um sorriso de canto de boca e olhos cheios de malícia e doçura ao mesmo tempo. Meus dedos tremeram ao fechar o livro. Ah, não incomoda. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu nunca vou esquecer. Eu não sabia se era mais bonito te ver lendo ou te ver olhando para mim agora. Ri, um riso tímido, mas sincero. Ninguém nunca tinha falado comigo daquela forma. Ninguém nunca tinha me olhado como ele me olhava. A conversa começou ali. E antes que eu percebesse, já havíamos passado horas falando sobre tudo. Ele era encantador, sabia ouvir, sabia tocar minha alma com cada palavra. Os dias passaram e João fazia questão de me encontrar. Ele sabia onde eu trabalhava, onde eu gostava de passear. E como quem não quer nada, sempre aparecia nos lugares certos, nas horas certas, com aquele sorriso que fazia meu coração bater mais rápido. Você é a mulher mais linda que eu já vi, Helena, ele dizia. E um dia ainda vou te fazer minha esposa. Eu ria, achava graça daquela ousadia. Mas no fundo, aquela ideia foi crescendo dentro de mim. João tinha algo especial. Ele era confiante, seguro de si, forte. Ele me fazia sentir protegida. Os meses passaram e o amor nasceu. Eu me entreguei completamente. Sem reservas, sem dúvidas. Quando ele me pediu em namoro, aceitei na hora. Quando me pediu em casamento, nem hesitei. O dia do casamento foi o mais bonito da minha vida. A igreja estava cheia, os olhares eram todos para nós. Minha mãe chorava de emoção. Minhas amigas suspiravam ao ver aquele homem tão apaixonado ao meu lado. Eu prometo te amar, te cuidar, te proteger. Ele sussurrou em meu ouvido, segurando minha mão com força. E eu acreditei. Eu acreditava em cada palavra dele. No começo, a vida ao lado de João era um sonho. Ele me tratava como uma rainha, cuidava de cada detalhe, fazia tudo para me ver feliz. Lembro da primeira viagem que fizemos juntos. Ele me levou para a praia. Andávamos de mãos dadas pela areia e ele dizia: "Nunca mais vou soltar sua mão, Helena. Eu sou o homem mais sortudo do mundo por ter você." E eu me sentia a mulher mais amada do mundo. Mas o tempo passou e João começou a mudar. No início eram coisas pequenas. O jeito como ele me olhava quando eu demorava um pouco mais para voltar para casa. As perguntas insistentes sobre quem tinha falado comigo. "Você está diferente", ele dizia.
Tem certeza de que não está escondendo nada de mim? Eu ria, achando aquilo engraçado. João, você é bobo. Claro que não. Mas ele não ria. Ele ficava sério, o olhar fixo, como se estivesse tentando ler minha alma. E então começaram os momentos em que ele ficava calado por horas, sem dizer o motivo. Quando eu perguntava o que havia acontecido, ele respondia seco. Nada. Mas eu sentia que algo estava errado. O primeiro sinal veio numa festa de família. Eu estava conversando com um primo distante quando João se aproximou e segurou meu braço com força. Acho que já está na hora de irmos embora. Havia um tom na voz dele que eu não conhecia. Um tom frio. Um tom que me fez sentir um arrepio. Naquela noite, quando chegamos em casa, ele me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Você acha que eu sou idiota? Vi como você olhava para ele. Fiquei sem reação. João, pelo amor de Deus, é meu primo. Ele riu, mas não era um riso de felicidade. Era um riso frio, carregado de algo que eu não entendia ainda. Naquela noite, senti medo pela primeira vez. Mas eu ignorei. Convenci a mim mesma de que era apenas ciúme, de que ele apenas me amava demais. O tempo foi passando, e aquelas pequenas coisas se tornaram rotina. O controle, o silêncio cortante, os olhares de desconfiança. Mas eu ainda não sabia. Ainda não sabia que aquele homem que um dia me fez sentir a mulher mais amada do mundo seria o mesmo que me faria desejar nunca ter cruzado seu caminho. Ainda não sabia que o amor que um dia me fez sorrir se transformaria no meu maior pesadelo. E quando percebi isso, já era tarde demais. O tempo tem um jeito estranho de transformar as coisas. No começo, João era tudo o que eu sempre quis. Atencioso, apaixonado, encantador. Ele me fazia sentir segura, amada, especial. E eu, cega pelo amor, não percebi os pequenos sinais que estavam ali o tempo todo, tentando me avisar que algo não estava certo. Os dias ao lado dele eram intensos. Quando João estava feliz, o mundo parecia perfeito. Mas quando ele ficava irritado, um peso caía sobre nossa casa. Ele não gritava, não fazia escândalo no início. Mas eu sentia. Algo nele mudava. Começou com pequenas críticas. Você não precisa sair tanto. Fique mais comigo. Essa sua amiga? Não sei. Ela tem uma má influência sobre você. Você não precisa trabalhar. Eu cuido de tudo. No começo achei que era preocupação. Achei bonito. Quem não quer um marido que se preocupa, que quer proteger? Mas aos poucos percebi que eu estava me afastando do mundo sem nem notar. Minhas amigas pararam de me visitar. Minhas saídas ficaram raras. Meu mundo começou a se resumir a João. Eu não percebia que aquilo não era proteção. Era controle. E o controle virou algo maior. A primeira vez que senti medo de verdade foi em uma noite qualquer. Eu estava preparando o jantar e, sem perceber, deixei o arroz queimar. João chegou do trabalho cansado. E assim que sentiu o cheiro, sua expressão mudou. Você não sabe fazer nem uma comida direito? Ele disse, colocando o prato com força na mesa. Era só um jantar, só um arroz queimado. Mas o olhar dele, o tom da voz, fizeram meu coração acelerar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Desculpa, amor, falei, tentando aliviar o clima. Ele ficou em silêncio. Longos minutos em silêncio, enquanto eu tentava fingir que nada estava acontecendo. Naquela noite, eu dormi virada para o lado oposto da cama, sentindo um nó no estômago, sem entender por que uma coisa tão pequena me fazia sentir tanto medo. Eu achava que aquilo passaria. Mas não passou. Os silêncios começaram a se tornar mais longos. As palavras mais frias. O jeito como ele me olhava já não era mais o mesmo. João se irritava com coisas pequenas, e eu comecei a mudar por causa disso. Passei a medir cada palavra antes de falar.
Passei a evitar tudo o que poderia irritá-lo. Passei a me desculpar por coisas que nem eram culpa minha. E então... veio a primeira vez que ele perdeu o controle. Eu não sei bem o que aconteceu. Não sei em que momento o homem que dizia que me amava tanto começou a me tratar como alguém menor. Foi um dia comum, como qualquer outro. Ele chegou em casa com um olhar diferente, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Eu sorri, tentei perguntar como foi o dia, mas ele não respondeu. João, aconteceu alguma coisa? Ele me olhou, mas não era um olhar normal. Havia algo ali, algo que me fez gelar por dentro. Você fala demais. A frase veio seca, fria. Eu engoli em seco. Eu só estava preocupada. E então ele bateu a mão com força na mesa, fazendo o copo de vidro tremer. Eu já disse que não quero falar sobre isso. Foi ali que percebi. Percebi que eu não podia mais ser eu mesma. Percebi que o homem que me fazia sorrir também me fazia sentir medo. Depois desse dia, comecei a notar o padrão. Quando ele estava calmo, as coisas pareciam voltar ao normal. Mas quando ele se irritava, era como se um peso tomasse conta da casa. Eu andava devagar, respirava devagar, como se qualquer movimento errado pudesse desencadear algo pior. E dentro de mim, algo começou a mudar. O amor que eu sentia começou a ser substituído pelo medo. O lar que antes me fazia sentir segura começou a parecer uma prisão. As paredes pareciam menores, como se estivessem me cercando, como se o ar estivesse mais pesado a cada dia. Mas eu ainda não conseguia enxergar uma saída, porque, apesar de tudo, João sabia exatamente o que dizer depois. Ele pedia desculpas, dizia que estava estressado, dizia que me amava, que nunca mais faria aquilo. E eu, ingênua, queria acreditar. Eu queria acreditar que aquele ainda era o homem por quem me apaixonei. Mas lá no fundo, eu já sabia. Sabia que aquele homem não existia mais. E talvez nunca tenha existido. O silêncio dentro daquela casa se tornou ensurdecedor. Não era o silêncio confortável de uma tarde tranquila ou de um casal que se entende sem precisar falar. Era um silêncio pesado, carregado de tensão, de medo. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer palavra. Os dias foram passando e eu comecei a entender que o amor que eu sentia por João não era mais o mesmo. Não era amor. Era sobrevivência. A cada dia, eu tentava adivinhar o humor dele antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Tentava prever seus pensamentos, evitar qualquer coisa que pudesse desencadear aquela frieza, aquele olhar vazio que me fazia sentir insignificante. Eu me anulava, pouco a pouco, sem perceber. O medo foi se tornando rotina. Se eu já sentia medo, ver o reflexo disso nos meus filhos me partia a alma. As crianças percebem tudo, muito mais do que imaginamos. Elas sentem quando há algo errado, mesmo que ninguém diga uma palavra. E meus filhos aprenderam, ainda muito pequenos, que a casa onde deveriam crescer com alegria e segurança era um campo minado. Aprenderam a andar devagar, a não falar alto, a não chorar quando algo os machucava. Aprenderam a interpretar o silêncio, a medir cada passo, cada olhar. Um dia, meu filho mais velho se aproximou de mim na cozinha, com seus olhinhos preocupados, e sussurrou: Mamãe, hoje o papai tá bravo? Meu coração despedaçou. Eles já sabiam. Já entendiam que havia dias em que era melhor se esconder no quarto, ficar quietinhos, brincar sem fazer barulho. O que mais me doía era saber que eu, como mãe, não conseguia protegê-los. Eu dizia para eles que ia ficar tudo bem, mas eu sabia que não era verdade. Eu sabia que João era instável. Mas até então, ele nunca tinha perdido completamente o controle na frente das crianças. Até aquele dia. Foi uma tarde comum.
João chegou do trabalho de mau humor, como de costume. Eu já conhecia seu olhar carregado, sua expressão dura, então tentei manter tudo sob controle. Preparei o jantar com cuidado, evitei conversas desnecessárias, me mantive em silêncio, esperando que a noite passasse sem problemas. As crianças estavam na sala brincando. Era um dia qualquer. Mas então, meu filho mais novo tropeçou e derrubou um copo no chão. O barulho do vidro quebrando preencheu a casa. E naquele instante, eu soube. João se levantou da cadeira tão rápido que eu não tive tempo de reagir. Seus olhos se fixaram no menino, e sua voz, que antes era apenas fria, se transformou em um trovão. Quantas vezes eu já disse para vocês tomarem cuidado? O grito ecoou pela casa como um trovão. Meu filho encolheu os ombros. Seus olhinhos se encheram de lágrimas. Minha filha, assustada, segurou a mão do irmão. Eu me coloquei na frente dele sem pensar. João, foi um acidente. Ele me olhou como se não me visse mais. Eles não me escutam! Eles fazem de propósito! E então ele jogou a cadeira para trás e saiu da casa, batendo a porta com tanta força que os vidros da janela tremularam. Fiquei ali, abraçada às crianças, tentando acalmar os soluços de medo. Foi nesse momento que percebi. Eu não estava apenas sofrendo. Eu estava deixando que meus filhos crescessem no meio do medo. Eu estava ensinando, sem querer, que aquele comportamento era normal. E isso eu não podia permitir. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu fiquei acordada olhando para o teto. Por anos me convenci de que não havia saída, de que João era meu destino, de que eu deveria suportar. Mas agora eu vi as coisas de outra forma. Se eu ficasse, meus filhos cresceriam, achando que medo era amor. Se eu ficasse, eles aprenderiam a se anular, a engolir as lágrimas, a aceitar o inaceitável. E essa era a última coisa que eu queria para eles. Eu ainda não sabia como. Ainda não sabia quando. Mas, naquela noite, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia sair daquela casa. E dessa vez, eu não ia voltar. A decisão estava tomada. Naquela noite, deitada na cama, senti meu coração bater diferente. Não era mais o mesmo medo de sempre. Era outra coisa. Uma mistura de medo e coragem ao mesmo tempo. Eu nunca havia pensado em ir embora de verdade. Durante anos, me convenci de que não tinha escolha, de que minha vida era aquela, de que, de alguma forma, eu conseguiria suportar. Mas naquele dia, quando vi meus filhos tremendo diante de João, algo dentro de mim mudou para sempre. Não havia mais dúvidas. Eu precisava sair. A questão agora era: como? Eu sabia que não poderia simplesmente pegar as crianças e ir embora de uma hora para outra. João perceberia. Ele sempre percebia tudo. Então, comecei a planejar. Naquela mesma noite, depois que ele dormiu, sentei-me ao lado da janela e fiquei pensando em cada detalhe. Para onde eu iria? Quem poderia me ajudar? O que eu levaria? A resposta era assustadora. Eu não tinha ninguém. Com o tempo, João me afastou de todos. Minhas amigas já não ligavam mais. Minha família se tornou apenas uma lembrança. Era exatamente assim que ele queria. Mas eu não podia deixar que isso me prendesse. Então, comecei a observar tudo com mais atenção. O dinheiro que entrava, as chaves da casa, os horários em que ele saía. Cada pequeno detalhe poderia ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Decidi que precisava guardar dinheiro. Não muito, apenas o suficiente para dar o primeiro passo. Comecei a esconder pequenas quantias em lugares que ele nunca olharia. Dentro de uma meia velha, no fundo de uma gaveta esquecida, dentro de um livro que ele nunca abriria. Foi pouco a pouco, centavo por centavo. E enquanto fazia isso, algo dentro de mim começou a mudar. Eu estava me preparando para algo que antes parecia impossível.
João sempre controlava tudo. Sabia onde eu ia, com quem falava, o que eu fazia. Então, eu sabia que sair de casa sem que ele percebesse seria um desafio. Foi então que tive uma ideia. Naquela semana comecei a falar sobre uma prima distante, alguém que ele mal lembrava. Inventei que ela estava doente, que precisava de ajuda. Talvez eu passe lá amanhã para ver como ela está. Comentei sem dar importância. Ele não reagiu, apenas assentiu, distraído com o jornal. No dia seguinte, repeti. E no outro. Eu queria que ele se acostumasse com aquela ideia, que aquilo soasse natural. E então, na sexta-feira, eu finalmente disse: acho que amanhã vou visitá-la, mas volto antes do almoço. Ele nem olhou para mim. Faz o que quiser. Meu coração acelerou. Aquilo era minha chance. Naquela noite, coloquei os filhos para dormir como sempre. Mas por dentro, eu estava um turbilhão. Eu sabia que aquela poderia ser minha última noite ali. Abracei cada um deles por mais tempo do que o normal. Beijei suas testas, senti seus cheirinhos, ouvi suas respirações calmas. Enquanto isso, meu coração estava disparado. Levantei-me devagar, fui até o guarda-roupa e peguei algumas roupas. Apenas o essencial. Nada que chamasse atenção. Coloquei tudo dentro de uma bolsa pequena. Escondi debaixo da cama e deitei, olhando para o teto. Fechei os olhos, mas não dormi. Não podia dormir. Eu sabia que no dia seguinte, tudo mudaria para sempre. Eu só precisava sair sem ser vista. O relógio marcava 6h quando me levantei. João ainda dormia profundamente. A casa estava silenciosa. Peguei a bolsa, respirei fundo e fui até o quarto das crianças. Queridos, acordem! Precisamos ir. Eles abriram os olhos devagar, confusos. Para onde, mamãe? Abaixei-me e segurei suas mãos. Para um lugar onde vocês nunca mais precisarão ter medo. Eles não entenderam completamente, mas confiaram em mim. Saímos de fininho sem fazer barulho. Cada passo era uma batalha contra meu próprio coração, que batia tão forte que parecia que ele poderia acordar João. A porta da frente estava ali, a poucos metros de distância. Meus dedos tocaram a maçaneta. Segurei a respiração. E então, girei a chave. A porta se abriu. O sol da manhã tocou meu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti o gosto da liberdade. Eu não olhei para trás. Nunca mais. O ar daquela manhã parecia diferente. Fazia anos que eu não sentia o vento tocar meu rosto daquela forma. Ele não era apenas uma brisa fria. Ele era um sopro de vida. Um sopro de esperança. Eu segurei forte as mãos dos meus filhos e dei o primeiro passo para fora daquela casa. Um passo que deveria ser simples, mas que carregava uma força que só quem já viveu em uma prisão invisível entende. Não olhei para trás. Não podia olhar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo dentro da minha cabeça. Minhas pernas pareciam trêmulas, pesadas, mas eu continuei andando. 1, 2, 3 ruas, sem parar. A cada passo, sentia como se o peso dos anos estivesse saindo dos meus ombros, mas o medo ainda estava lá. E se ele acordasse? E se percebesse que eu fui embora? E se viesse atrás de mim? Eu não tinha um plano concreto, apenas a certeza de que não podia voltar. Os meninos estavam sonolentos, confusos, andando ao meu lado sem entender direito o que estava acontecendo. Mamãe, para onde a gente está indo? Meu filho mais velho perguntou. Ajoelhei-me diante deles e olhei nos olhos de cada um. Para um lugar seguro. Foi tudo o que eu consegui dizer, porque na verdade eu não sabia para onde estávamos indo. Continuei caminhando. O tempo parecia estar passando rápido demais, e ao mesmo tempo se arrastava. Meu corpo estava cansado, mas minha mente continuava em alerta, repetindo a mesma frase como um mantra. Não posso parar,
Não posso parar. Não posso parar. Quando cheguei a um pequeno ponto de ônibus, olhei ao redor, tentando me acalmar. Era cedo. A cidade começava a despertar. Vi pessoas indo para o trabalho, crianças de uniforme escolar, o mundo girando como se nada estivesse acontecendo. Mas, para mim, tudo estava diferente. Eu não tinha para onde ir. Minhas amigas já não estavam mais na minha vida. Minha família, distante. Pensei em pedir ajuda a estranhos, mas como explicar? Quem acreditaria em mim? Quem me ajudaria? E então lembrei dela, uma vizinha de muitos anos atrás, antes de João me afastar de todos. Uma mulher de coração bom, que sempre me dizia: se um dia precisar de algo, me procure. Na época achei que nunca precisaria. Agora era minha única opção. Peguei os últimos trocados que escondi e subi no primeiro ônibus que passava. Cada quilômetro que nos afastava da casa parecia um alívio, mas também um peso. Era real. Eu tinha fugido. Quando chegamos na casa dela, bati na porta com os nós dos dedos trêmulos. O tempo pareceu parar até que a maçaneta girou e o rosto gentil de Dona Lourdes apareceu. Ela me olhou por um momento. E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela apenas abriu os braços. E naquele instante, eu desabei. Meus joelhos fraquejaram. E pela primeira vez em anos deixei as lágrimas caírem sem medo. Eu chorei. Chorei com o corpo inteiro. Chorei por tudo que havia guardado dentro de mim por tanto tempo. Chorei pelos dias de medo, pelos sorrisos forçados, pelas noites em claro. Chorei por ter sido fraca. Chorei por finalmente ter sido forte. Os braços dela me seguraram firme, como se estivessem tentando colar todas as partes quebradas dentro de mim. Venha, querida. Você está segura agora. Aquelas palavras me atingiram com força. Segura. Eu já nem lembrava mais o que era isso. Dona Lourdes nos levou para dentro e preparou um chá quente. Os meninos, exaustos, adormeceram no sofá. Eu os olhei ali, deitados, serenos, e foi naquele momento que percebi. Eles dormiam sem medo. Pela primeira vez. Não estavam encolhidos. Não estavam de olhos arregalados ouvindo passos pesados pela casa. E isso foi o que me fez desabar de novo. Mas então, o medo veio como uma onda gelada. E se João me encontrasse? Ele iria me procurar. E quando percebesse que eu não estava mais lá, eu sabia que ele não aceitaria isso facilmente. Naquela mesma noite, enquanto eu tentava dormir, um telefone tocou na casa de Dona Lourdes. Meu coração disparou. Ela atendeu, e eu vi sua expressão mudar. Seus olhos me buscaram, cheios de preocupação. Sim, ela está aqui. Meu sangue gelou. Eu sabia. Ele tinha me encontrado. Meu corpo inteiro ficou tenso, esperando pelo pior. Dona Lourdes desligou o telefone devagar, virou-se para mim e segurou minhas mãos. Ele está atrás de você. As palavras foram como uma lâmina cortando minha pele. Meu coração parecia querer sair do peito. Ele disse alguma coisa? Minha voz saiu trêmula. Ela respirou fundo. Disse que você vai ter que voltar. Minha mente girava. Voltar? Depois de tudo? Depois de finalmente sentir o gosto da liberdade? Meus olhos encheram de lágrimas. Mas dessa vez, não eram de medo. Eram de raiva, de indignação, de revolta por tudo que eu vivi, por tudo que ele me tirou. E mais do que nunca, eu soube. Eu nunca mais voltaria para aquela casa. Mas o que eu faria agora? Eu ainda não sabia. Só sabia que pela primeira vez, eu ia lutar. Naquele instante, meu coração parou. Eu sabia que João não aceitaria minha fuga facilmente, mas ouvi-lo dizer que eu tinha que voltar fez meu corpo inteiro tremer. Voltar? Depois de tudo? Depois de finalmente sentir o gosto da liberdade? Meu sangue esfriou e minhas mãos ficaram geladas.
Olhei para meus filhos dormindo no sofá e senti um nó apertando minha garganta. Eu não podia deixá-lo nos levar de volta para aquele pesadelo. Mas como impedir isso? Dona Lourdes segurou minhas mãos e apertou forte, me olhando nos olhos. Você não precisa voltar, Helena. Aquelas palavras me fizeram desmoronar. Por anos eu achei que não tinha escolha, que minha vida estava traçada, que eu teria que suportar. Mas ali, sentada naquela casa, com o medo batendo à porta, eu entendi algo importante. Eu tinha, sim, uma escolha. Eu não voltaria. Não dessa vez. Dona Lourdes me fez sentar no sofá e respirar fundo. Ela parecia calma, mas eu via nos olhos dela a mesma preocupação que queimava dentro de mim. Você precisa pensar no que vai fazer agora, ela disse. Mas minha mente estava um turbilhão. O que eu podia fazer? Se João já sabia onde eu estava, ele não pararia até me encontrar. Ele nunca aceitou perder o controle sobre mim. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que um pensamento horrível cruzou minha mente. E se ele já estivesse a caminho? Minha pele se arrepiou. Levantei-me num impulso e corri até a janela. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu observava a rua. Estava vazia. Mas até quando? Lourdes, e se ele vier até aqui? Ela respirou fundo. Se ele vier, nós não vamos abrir a porta. Mas será que isso era suficiente? João era o tipo de homem que não aceitava ser ignorado. Olhei de novo para meus filhos. Eles ainda dormiam, alheios ao terror que crescia dentro de mim. Eu precisava agir antes que fosse tarde. Dona Lourdes pegou o telefone e discou rapidamente. Tenho uma amiga que pode ajudar. Ela conhece um lugar onde você pode ficar escondida por um tempo. Meu coração acelerou. Você acha que isso é necessário? Ela segurou minha mão com força. Você sabe tão bem quanto eu que ele não vai desistir fácil. Engoli em seco. Ela estava certa. Eu nunca fui livre de verdade enquanto João acreditasse que tinha algum poder sobre mim. E então, tomei minha decisão. Para onde precisamos ir? Ela pegou-lhe um papel e anotou um endereço. Pegue as crianças e vá até essa casa. É um abrigo para mulheres em situação como a sua. Lá, ele nunca vai te encontrar. Meus olhos encheram de lágrimas. Você tem certeza? Absoluta. E então, sem hesitar, comecei a me preparar para partir novamente. Peguei poucas coisas, o essencial. Abracei meus filhos, tentando esconder o nervosismo na voz. Vamos, meus amores. Vamos conhecer um lugar novo. Eles bocejaram e me seguiram sem questionar. Dona Lourdes me acompanhou até a porta e me segurou pelos ombros. Seja forte. Você está no caminho certo. Meus olhos estavam cheios d'água. Obrigada, Lourdes. Por tudo. Cuide-se, minha querida. E então, com o coração disparado, saímos naquela noite escura. Cada passo era um desafio. Cada sombra parecia ser João. Mas eu continuei andando. Continuei caminhando para longe daquilo que quase destruiu minha vida. Meu coração dizia que ainda não estava tudo acabado. Mas, pela primeira vez em anos, eu sentia algo dentro de mim crescer. Uma força que João nunca conseguiu destruir. E naquele momento, eu prometi a mim mesma. Eu nunca mais seria prisioneira do medo. A rua estava escura, silenciosa. Cada passo que eu dava parecia ecoar dentro da minha cabeça. Meus filhos caminhavam ao meu lado, segurando minhas mãos, pequenos e inocentes, sem entender completamente o que estava acontecendo. Para eles, aquilo ainda era uma aventura. Para mim, era um teste de sobrevivência. Eu sentia meu coração pulsando forte no peito. O medo me fazia querer olhar para trás a cada segundo, mas eu sabia que não podia hesitar. João já sabia que eu tinha ido embora, e eu não fazia ideia de até onde ele iria para me encontrar. Enquanto caminhávamos em direção ao ponto de ônibus, minha mente não parava. E se ele já estivesse me procurando? E se, naquele exato momento, ele estivesse dirigindo pelas ruas,
tentando adivinhar para onde eu poderia ter ido. Eu me sentia como um animal fugindo do caçador. Eu sabia que a qualquer momento ele poderia aparecer. E então, como se meu próprio pensamento o tivesse invocado, senti um farol iluminar nossas costas. O barulho de um carro se aproximando. Meu peito travou. Apertei a mão dos meus filhos. Eu não queria olhar. Mas eu precisava olhar. Virei o rosto devagar. O carro passou. Não era ele. Mas aquele simples momento me fez sentir na pele o que significava viver com medo. Eu nunca soube o que era liberdade. A liberdade verdadeira não era só sair daquela casa. Era sair do medo que ele colocou dentro de mim. Quando o ônibus finalmente chegou, respirei fundo e subi com as crianças. Cada pequeno detalhe parecia surreal. O barulho do motor, as luzes fracas iluminando os bancos gastos, o cheiro de poeira misturado com a brisa da madrugada. Sentei-me no fundo, abraçando meus filhos, que já começavam a fechar os olhos de sono. Enquanto olhava pela janela, via a cidade passar. Cada rua, cada prédio, cada esquina que já fez parte da minha rotina. Mas agora era tudo passado. Ali naquele ônibus velho e silencioso, eu estava deixando tudo para trás. Eu deveria me sentir em paz. Eu deveria me sentir segura. Mas o medo ainda estava comigo. E então, meu coração parou por um instante. Porque eu vi um carro preto passando devagar na rua ao lado. E eu sabia que era ele. O carro diminuiu a velocidade. Meus olhos ficaram fixos no retrovisor do ônibus, o peito preso em um nó. Era João. Eu reconheceria aquele carro em qualquer lugar. E naquele momento, ele não era apenas um carro na estrada. Ele era uma sombra tentando me puxar de volta para o inferno. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Ele não podia me ver ali, não agora. Olhei para os meus filhos. Eles dormiam, inocentes. Eu não podia deixar que aquele pesadelo os alcançasse novamente. Então, fiz a única coisa que podia. Abaixei-me no banco e rezei para que ele não me visse. O ônibus parou em um semáforo. O carro de João também. Meu coração parecia explodir dentro do peito. Ele estava ali. Eu podia sentir. Minha respiração ficou pesada. Se ele olhasse pela janela do ônibus, ele me veria. Se ele me visse, eu sabia o que aconteceria. O ônibus começou a andar novamente. O carro ficou para trás. Fechei os olhos, sentindo uma onda de alívio misturada com o medo que ainda não me deixava ir completamente. Mas eu sabia que ele não desistiria assim tão fácil. Eu precisava chegar ao abrigo. Eu precisava desaparecer antes que fosse tarde demais. Quando finalmente descemos do ônibus, eu senti minhas pernas bambas. O endereço que Dona Lourdes me deu era de uma casa simples, com janelas iluminadas e um portão de ferro baixo. Eu hesitei antes de bater. E se não nos aceitassem? E se não houvesse espaço para nós? E se... A porta se abriu antes que eu pudesse terminar o pensamento. Uma mulher de olhar gentil apareceu. Você é Helena? Minha voz falhou. Sim. Ela sorriu. Entre. Vocês estão seguras agora. Meus olhos encheram de lágrimas. Não pelo medo, não pela tristeza, mas pela primeira vez em anos, por um alívio tão profundo que eu nem sabia que ainda era capaz de sentir. Peguei meus filhos no colo e entrei naquela casa. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que pertencia a algum lugar. Eu ainda tinha um caminho longo pela frente. Mas ali, naquela noite, naquela casa cheia de histórias parecidas com a minha, eu soube que João nunca mais colocaria as mãos em mim. E isso era o começo de tudo. A porta daquela casa se fechou atrás de mim. E por um segundo, tudo ficou em silêncio. Meus pés estavam sobre um chão desconhecido, mas pela primeira vez em anos, eu não sentia que estava pisando em ovos. Olhei ao redor, tentando entender onde estava.
Era uma casa simples, aconchegante. O cheiro de café quente e pão fresco vinha da cozinha. No sofá, algumas mulheres conversavam baixinho. Algumas com olhares cansados, outras com olhos atentos, como se estivessem sempre esperando pelo pior. Mas o que mais me chamou a atenção foi algo que há muito tempo eu não via. Um ambiente onde ninguém tinha medo. A mulher que abriu a porta me conduziu até um quarto pequeno, com uma cama simples, um armário de madeira e uma cadeira. Aqui você pode descansar. É um lugar seguro. Segurança. Aquela palavra soava estranha para mim. Há tanto tempo eu vivia esperando o perigo, esperando o próximo momento de tensão, que eu já nem sabia mais o que era me sentir segura. Deitei meus filhos na cama, cobrindo-os com um cobertor leve. Eles estavam tão cansados que adormeceram em segundos. Abracei meus próprios braços, sentindo o frio da madrugada ainda preso na minha pele. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Mas não era um choro de medo. Era um choro de alívio, de dor acumulada, de anos de angústia sendo derramados em lágrimas silenciosas. Abracei meus joelhos e deixei que tudo saísse. O silêncio da noite me envolvia, e o único som que preenchia o quarto era o eco dos sentimentos que eu nunca pude demonstrar. Mas agora eu estava livre. O sol entrou pela fresta da janela, e por um momento me senti desorientada. Por anos eu acordei com um peso no peito, um medo do que o dia traria. Mas naquele dia, eu acordei e ouvi o som do silêncio. Não havia passos pesados no corredor. Não havia portas batendo. Não havia aquela tensão no ar, como se qualquer coisa pudesse se transformar em uma tempestade. Meus filhos ainda dormiam, seus rostinhos serenos, sem a preocupação que sempre carregavam ao acordar. Eu me levantei devagar e saí do quarto. Na sala encontrei algumas mulheres sentadas ao redor da mesa, tomando café. Algumas conversavam baixinho, outras apenas olhavam para o nada, perdidas em seus próprios pensamentos. A mulher que me recebeu na noite anterior sorriu para mim. Como você está se sentindo? Eu não sabia responder. Minha mente ainda estava confusa, meu coração ainda carregava resquícios do medo. Mas eu respirei fundo e tentei encontrar as palavras. Diferente. Ela assentiu como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Vai levar um tempo. Mas você vai ver. Um dia você vai acordar e não vai mais sentir medo. Eu queria acreditar nela. Queria acreditar que um dia esse peso sairia do meu peito. Mas eu sabia que João não desistiria tão fácil. E se ele ainda estivesse me procurando? E se, de alguma forma, ele me encontrasse? O medo ainda estava ali, como um fantasma. Mas agora, eu não estava mais sozinha. Naquela mesma tarde, uma das coordenadoras do abrigo veio até mim. Ela segurava um telefone na mão, e sua expressão era séria. Helena, nós precisamos conversar. Minha pele se arrepiou. Ela se sentou ao meu lado e respirou fundo antes de falar. João esteve na delegacia hoje cedo. Meu coração congelou. O que ele disse? Ele registrou um boletim de ocorrência, dizendo que você sequestrou as crianças. A náusea subiu pelo meu estômago. Sequestro? Mas eles são meus filhos. Ela segurou minha mão. Nós sabemos disso. Mas homens como ele fazem isso o tempo todo. Eles usam qualquer artifício para manter o controle. Minha cabeça girava. João não aceitava perder. E agora, ele estava tentando usar a lei contra mim. O que eu faço? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. A coordenadora sorriu de leve, mas era um sorriso carregado de seriedade. Nós vamos te ajudar. Eu nunca soube o que era ter ajuda de verdade. Mas agora, pela primeira vez, alguém estava do meu lado. Depois daquela conversa, minha mente ainda estava em choque. Mas eu sabia que precisava ser forte. Não por mim, mas pelos meus filhos.
Naquela noite, enquanto eu os colocava para dormir, meu filho mais velho me olhou nos olhos e disse algo que fez meu coração apertar. Mamãe, a gente vai ter uma casa de verdade agora? Eu segurei as lágrimas, passei a mão em seus cabelos e sorri. Sim, meu amor, nós vamos ter uma casa. Ele sorriu, fechou os olhinhos e adormeceu. E eu fiquei ali, sentada ao lado deles, olhando para o teto, pensando em tudo o que vivi, pensando em como João tentou me quebrar. Mas falhou. Eu ainda estava ali, ainda respirando, ainda lutando. E agora, pela primeira vez, eu sentia que a luta valia a pena. A liberdade não acontece de um dia para o outro. Não basta apenas sair da casa. Você precisa tirar a pessoa de dentro de você. E esse era o meu próximo desafio. Mas naquele momento, sentada ao lado dos meus filhos, ouvindo o som tranquilo da noite, eu soube que pela primeira vez em muitos anos, eu estava no caminho certo. Eu não era mais uma prisioneira. Eu era uma sobrevivente. E essa era apenas a primeira página da minha nova história. O abrigo era seguro. Mas a segurança física não significava que minha mente estava livre. Eu podia estar longe de João, longe da casa onde passei anos pisando em ovos. Mas o medo ainda estava dentro de mim. Ele não ia embora apenas porque eu cruzei uma porta e disse adeus. Ele estava nas minhas noites em claro, nos sobressaltos a cada batida de porta, no pavor irracional sempre que um número desconhecido ligava para o telefone do abrigo. Por mais que as paredes daquele lugar me protegessem, eu ainda não me sentia completamente livre. E de certa forma, João sabia disso. A coordenadora do abrigo me disse que João estava tentando me encontrar. Ele já tinha ido à delegacia, já tinha espalhado mentiras sobre mim, já tinha tentado fazer com que a lei trabalhasse a favor dele. Mas ele não parou por aí. Os dias passaram e, toda vez que alguma das mulheres do abrigo voltava da rua, eu sentia meu corpo travar, esperando que uma delas dissesse as palavras que eu tanto temia. E então, um dia, aconteceu. Uma delas entrou na casa, tirou o casaco e me olhou com um ar preocupado. Helena, tem um homem perguntando sobre você lá fora. Minha pele gelou. Como assim? Ela sentou-se ao meu lado, baixando o tom de voz para que as outras mulheres não ouvissem. Eu fui até a mercearia aqui perto e vi um homem perguntando sobre uma mulher com 2 crianças. Minha respiração ficou presa no peito. Ele te viu? Ela negou com a cabeça. Não, mas pelo jeito que ele falava... Eu senti que era ele. Eu fechei os olhos. Meu corpo inteiro tremia. Ele estava perto demais. Se ele soubesse onde eu estava, ele não pararia até me encontrar. E se ele aparecesse na porta do abrigo? E se ele conseguisse me fazer voltar? A simples ideia me deixou sem ar. Mas então, algo dentro de mim gritou mais alto. Não, não dessa vez. Eu não passei por tudo aquilo para deixar o medo me arrastar de volta para ele. Eu tinha saído daquela casa para mudar minha história. E eu não permitiria que ele a escrevesse novamente. Passei a noite em claro, os olhos fixos no teto, meu corpo cansado, mas minha mente funcionando a 1000. Eu nunca pensei que chegaria um momento em que eu teria mais raiva do que medo. Mas naquela noite, foi exatamente o que aconteceu. A raiva crescia dentro de mim, uma indignação que eu nunca havia permitido sentir. Por que ele ainda achava que tinha poder sobre mim? Por que ele ainda achava que podia decidir o que eu faria da minha vida? Eu fechei os punhos e me sentei na cama. Não dava mais para viver fugindo. Eu precisava agir. Eu precisava acabar com aquilo. E eu sabia exatamente o que fazer. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que eu jamais imaginaria ter coragem de tomar. Pedi para falar com a coordenadora do abrigo. Quando sentei diante dela, meu coração estava acelerado, mas minha voz saiu firme. Eu quero denunciá-lo.
Ela me olhou nos olhos e sorriu de leve. Você tem certeza? Eu não hesitei. Tenho. Ela assentiu. Então nós vamos te ajudar. Foi a primeira vez que eu senti que alguém estava do meu lado de verdade. Que minha dor não era invisível. Que eu não estava mais sozinha. No mesmo dia, fui levada à delegacia por uma assistente do abrigo. Cada passo até aquela porta parecia pesar toneladas. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era necessário. Quando me sentei diante da escrivã e comecei a contar minha história, senti como se estivesse tirando um peso do meu peito. Palavra por palavra, eu trouxe à tona tudo o que vivi. Os anos de silêncio, o medo, os olhares que me faziam tremer, as ameaças veladas, os momentos em que achei que não sobreviveria. E, quando terminei, a escrivã apenas olhou para mim e disse: Você fez a coisa certa. Saí dali com um papel nas mãos. Era uma medida protetiva. Eu ainda sentia medo. Mas naquele dia, eu também senti algo novo. Senti que, pela primeira vez em muito tempo, João não tinha mais o controle sobre mim. Voltei para o abrigo sentindo uma leveza que nunca havia sentido antes. As outras mulheres me olharam e perceberam. Eu estava diferente. Meus olhos não estavam mais baixos. Minha respiração não era mais curta. Eu ainda tinha um longo caminho pela frente. Ainda havia feridas que precisavam cicatrizar. Mas eu soube, naquele momento, que algo essencial havia mudado. Eu não era mais uma mulher que fugia. Eu era uma mulher que lutava. E eu não deixaria que meu passado definisse meu futuro. Naquela noite, deitei na cama com meus filhos e os abracei forte. Eles já estavam acostumados a me ver preocupada, olhando para a porta, segurando o medo dentro de mim. Mas, dessa vez, meu filho mais velho olhou nos meus olhos e disse: Mamãe, você está feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Havia tanto tempo que eu nem sabia mais o que significava felicidade. Mas ali, naquele momento, eu percebi que sim, eu estava feliz. Não porque tudo estava resolvido, não porque o medo tinha desaparecido, mas porque eu finalmente estava no controle da minha própria vida. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era a maior vitória que eu poderia ter. E essa vitória era só o começo. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber algo diferente. Durante anos, acordei sentindo medo. Medo do que João faria. Medo de errar, de dizer a palavra errada, de respirar da maneira errada. Mas, naquela manhã, quando os primeiros raios de sol tocaram minha pele, o medo não foi a primeira coisa que senti. Abri os olhos devagar e por um momento apenas fiquei ali, deitada, ouvindo a respiração leve dos meus filhos ao meu lado. Eles estavam tranquilos, dormiam sem medo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que quase não reconheci. Eu senti paz. Levantei da cama devagar, tentando não acordar as crianças, e fui até a janela. A rua lá fora parecia comum, como todas as outras. Carros passando, pessoas indo para o trabalho, vizinhos conversando sobre banalidades. Mas, para mim, aquele mundo era novo. Por anos, vivia aprisionada dentro de uma rotina onde cada passo era calculado, onde cada dia era apenas mais uma sobrevivência. Agora eu podia simplesmente sair. Podia andar na rua sem me preocupar com que horas deveria voltar. Podia conversar com quem eu quisesse sem medo das consequências. Eu podia escolher. Mas ao mesmo tempo que isso me libertava, também me assustava. O que eu faria agora? Como se recomeça do zero depois de ter vivido uma vida inteira no medo? Eu não tinha todas as respostas, mas pela primeira vez eu queria procurá-las. Naquele mesmo dia, a coordenadora do abrigo me chamou para uma conversa. Helena, agora que você está segura, precisamos pensar nos próximos passos. Minhas mãos se apertaram sobre o colo. Quais são os próximos passos?
Ela me olhou com carinho. Você precisa reconstruir sua vida. E, para isso, precisa ter um lugar seu. Aquelas palavras me atingiram como um choque. Um lugar meu. A ideia parecia tão distante. Depois de tudo, eu conseguiria? Mas como? Podemos te ajudar a encontrar um emprego e um pequeno apartamento. Não será nada luxuoso, mas será seu. Meu coração disparou. Trabalho, casa, independência. Isso era tudo o que João sempre me disse que eu não conseguiria sem ele. Mas agora, eu tinha a chance de provar que ele estava errado. Que ele nunca teve poder sobre mim. Que eu sempre fui capaz. Só não me deixaram enxergar isso. Nos dias seguintes, com a ajuda do abrigo, comecei a procurar emprego. Era estranho. Era como se eu tivesse que aprender a viver de novo. A última vez que trabalhei de verdade foi antes de me casar com João. Ele não permitia que eu trabalhasse. Dizia que cuidaria de tudo. Mas cuidar de tudo significava controlar tudo. Agora, sentada diante de um gerente em uma pequena padaria do bairro, eu sentia minhas mãos suadas. Ele leu meu currículo, olhou para mim e sorriu. Você tem experiência como atendente? Minha voz quase falhou, mas eu respirei fundo. Faz muito tempo, mas aprendo rápido. Ele assentiu. Sabe o que eu mais gosto em funcionários novos? Disposição. Você tem? Olhei para ele nos olhos. Eu tinha enfrentado o inferno e sobrevivido. Eu tinha passado anos com medo de respirar e agora estava ali, pronta para lutar pela minha vida. Sim, eu tenho. Então pode começar segunda-feira. Por um momento achei que não tinha ouvido direito. Começar? Ele riu. O trabalho é seu. Meu peito se encheu de um calor diferente. Alegria, orgulho, liberdade. Saí da entrevista e senti as lágrimas brotando nos olhos. Eu tinha conseguido. Eu estava recomeçando. Naquela noite, sentei com meus filhos na cama e contei a novidade. Mamãe conseguiu um emprego. Eles me olharam curiosos. Então a gente vai ter uma casa de verdade? Perguntou meu filho mais velho. Segurei sua mãozinha e sorri. Sim, meu amor. Seu rosto se iluminou e ele pulou no meu colo, me abraçando forte. Eu sabia que você ia conseguir. Meu coração apertou. Por tanto tempo, João me fez acreditar que eu não era nada sem ele. Mas ali, naquele abraço pequeno e cheio de amor, eu soube que eu era tudo para aqueles meninos. E isso era o suficiente. Com meu primeiro salário, consegui alugar um pequeno apartamento. Era simples. Apenas 2 cômodos, paredes descascadas, um colchão no chão, mas era meu. Pela primeira vez, eu tinha um lugar onde ninguém me controlava, onde ninguém me dizia o que fazer, o que vestir, o que dizer. A primeira noite ali foi estranha. O silêncio era diferente do que eu estava acostumada. Mas quando deitei no colchão e vi meus filhos dormindo ao meu lado, senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Eu não tinha nada de luxo, mas tinha minha liberdade. E isso valia mais do que qualquer riqueza. Nos meses que se seguiram, minha vida foi se transformando. Devagar, mas com segurança. Consegui comprar móveis usados. Pintamos a parede do apartamento juntos. A cada dia que passava, o medo se tornava menor. E uma nova emoção crescia dentro de mim. Esperança. Um dia, enquanto olhava meus filhos brincando na sala, senti um aperto no peito. Mas, dessa vez, não era dor. Era gratidão. Gratidão por ter tido coragem de sair. Gratidão por ter encontrado apoio. Gratidão por estar viva. E, acima de tudo, gratidão por nunca ter desistido de mim mesma. Porque, no final das contas, a liberdade não foi apenas escapar de João. Foi me reencontrar. E eu estava apenas começando a viver de verdade. Os anos passaram. Eu poderia dizer que foi fácil. Que, depois que saí daquela casa, tudo se resolveu como num passe de mágica. Mas a verdade é que recomeçar é um processo longo.
doloroso e, muitas vezes, solitário. Tive dias em que olhei para os meus filhos e me perguntei se eu estava fazendo a coisa certa. Se eu conseguiria dar a eles uma vida digna. Se algum dia o medo desapareceria completamente. Mas então, eu via os olhos deles. E neles, não havia mais medo. Não havia mais aquele olhar tenso, aquela hesitação antes de falar, aquele receio de existir. Eles eram livres. E essa foi a maior prova de que eu fiz a escolha certa. Durante muito tempo, o medo ainda me acompanhou. Mesmo depois da medida protetiva, mesmo depois de mudar de endereço, mesmo depois de reconstruir minha vida, ainda havia noites em que eu acordava sobressaltada, com o coração disparado, sentindo como se João estivesse ali. Mas ele não estava mais. Esses momentos foram se tornando mais raros. Com o tempo, percebi que o medo só tem poder sobre nós quando o alimentamos. E eu decidi que não daria mais a ele esse privilégio. Então, a cada dia, fui me libertando um pouco mais. A cada sorriso dos meus filhos, a cada conquista, a cada momento em que me olhava no espelho e via uma mulher forte, fui deixando aquele passado para trás. Eu não era mais aquela Helena quebrada, acuada, que acreditava que não tinha saída. Eu era a mulher que sobreviveu, que lutou e que venceu. E João? Ele ficou para trás. Ele não tem mais espaço na minha história. Um dia, enquanto organizava o pequeno apartamento que construí para mim e meus filhos, encontrei uma caixa esquecida no fundo do armário. Dentro dela estavam cartas antigas, diários, pequenos lembretes de quem eu era antes de João. E ali, no meio de tudo, encontrei um papel dobrado. Quando abri, reconheci imediatamente. Era uma redação que escrevi quando ainda era menina, na escola. O título dizia: "Quando eu crescer, quero ajudar outras pessoas a encontrarem seu caminho." Lembrei de como, quando criança, eu sonhava em ser professora, em fazer algo que mudasse a vida das pessoas. Mas, ao longo dos anos, João destruiu cada um desses sonhos. Ele me fez acreditar que eu não era capaz, que meu único papel no mundo era servi-lo, ser a mulher que ele queria que eu fosse. Mas naquele momento, segurando aquele papel amarelado pelo tempo, algo dentro de mim despertou. Eu ainda estava viva. E isso significava que ainda havia tempo para sonhar. Com o passar dos anos fui crescendo, evoluindo, me tornando mais forte. Consegui um trabalho melhor. Estudei, aprendi coisas novas. E, um dia, tomei uma decisão que mudaria tudo novamente. Fui até o abrigo que me acolheu naquele momento mais difícil da minha vida. Olhei para aquela casa simples, onde um dia entrei destruída, sem rumo, sem esperança. E vi outras mulheres chegando. Mulheres que, como eu, um dia fui, carregavam o peso do medo nos olhos. E foi ali que soube. Eu precisava ajudar. Então comecei a trabalhar como voluntária. Comecei ouvindo histórias, segurando mãos trêmulas, oferecendo um ombro para quem não tinha ninguém. E, a cada mulher que encontrava ali, percebia que minha história não era só minha. Era a história de muitas. E que, se eu conseguir sair, outras também poderiam. Se um dia eu fui salva, agora era minha vez de salvar. Anos depois, recebi uma notícia inesperada. João havia sido preso. Ele tentou repetir o ciclo com outra mulher. Mas, dessa vez, ele não conseguiu escapar das consequências. Quando ouvi isso, senti uma mistura de sentimentos. Não porque eu desejava vingança, mas porque aquilo provava uma coisa. Ele nunca foi tão forte quanto me fez acreditar. Eu é que sempre fui forte. Eu que sobrevivi. Eu que tive coragem de sair. Ele? Ele era apenas um homem fraco que achava que podia controlar a vida de outra pessoa. E naquele momento, soube que nunca mais precisaria olhar para trás. Minha vida era o presente. E, acima de tudo, o futuro.
Se você tivesse me conhecido anos atrás, teria visto uma mulher frágil, perdida, cheia de medos. Mas hoje, se me olhar nos olhos, verá outra pessoa. Uma mulher que conheceu a dor, mas não deixou que ela a definisse. Uma mulher que, apesar de tudo, ainda acredita no amor. Não no amor que aprisiona, não no amor que destrói, mas no amor verdadeiro, no amor próprio, no amor pela vida. E principalmente, no amor por quem eu me tornei. Porque se existe algo que João nunca conseguiu tirar de mim, foi a minha essência. Ela sempre esteve aqui, adormecida, ferida, escondida por anos de dor, mas nunca destruída. E hoje, ela brilha mais forte do que nunca. Se você está ouvindo essa história e sente que ela de alguma forma reflete a sua... Se você sente que está presa em um ciclo sem fim, se você acredita que não há saída, saiba que há. Eu sou a prova viva disso. E se eu conseguir sair, você também pode. Pode não ser fácil. Pode levar tempo. Mas um dia você vai acordar e o medo não será mais a primeira coisa que você sente. Um dia você vai olhar no espelho e verá uma mulher forte, uma mulher livre, uma mulher que venceu, assim como eu venci, e assim como você também pode vencer. Obrigada por me assistir até aqui. Espero que minha história tenha te ajudado a ver o mundo de um jeito diferente. Se puder me ajudar se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, serei muito grata por esse seu ato de bondade. Até mais!